Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à aula 21 do curso preparatório CPA, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre política e taxa de câmbio, né? E aí, nós vamos começar aqui falando o seguinte, tá? Vamos lá. O preço do dólar, vamos lá. O que significa a taxa de câmbio, né? Significa dizer o seguinte: é o quanto um dólar está custando hoje, por exemplo, em reais, ok? Então, ou seja, é o preço do dólar, hoje frente ao real, ok? Então, vamos supor que no dia de hoje um dólar ele esteja valendo R$ 5, beleza? Isso significa dizer que a minha taxa de câmbio hoje ela é de R$ 5 por dólar. Por quê? Porque R$ 5 eu consigo comprar um dólar. Então eu preciso de 5 dinheiros em reais meu, brasileiro, para comprar um único dólar. Então essa é mais ou menos a taxa de câmbio. Beleza? Beleza. E aí, a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio, né? Ela tem uma cotação. Então, ou seja, lembrando, né? Que é ali o valor, né? De um dólar em reais. Então é o valor do dólar, de novo, né? Vale dizer, frente ao real. É o preço do dólar frente ao real, né? Aí, beleza. Então, se a taxa de câmbio hoje está em R$ 5, significa dizer que para eu comprar um dólar, eu preciso desembolsar R$ 5, né? Então, vamos lá. Por exemplo, se a taxa de câmbio ela é o preço do dólar frente ao real, né? Isso significa dizer o seguinte: se o preço do dólar está custando um valor menor, um preço menor, né? Ou seja, vamos dizer que no momento atual, né, a taxa de câmbio esteja em 5, né? 5 compra um dólar, correto? Beleza. Só que, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que de repente o preço do dólar cai para 3, né? Aí, quando, por exemplo, a taxa de câmbio cai, né, que é o preço do dólar caindo frente ao real, isso significa dizer que nessa cotação de queda do preço do dólar, né, eu consigo, por exemplo, comprar mais dólares, né? Então, num cenário onde o preço do dólar cai frente ao real, né, eu com meu dinheiro, né, com meu dinheiro, que nesse caso aqui o meu dinheiro brasileiro, né, que é o real, com a minha moeda, né, que é o real, eu consigo comprar mais dólares, né? Por quê? Porque o preço está mais baixo do dólar frente ao real, ok? Agora, quando o preço do dólar ele sobe, então ao invés aqui, por exemplo, de o preço ter caído para 3, ele cai, a taxa de câmbio, né, sobe para R$ 8 o preço do dólar, né? Isso significa dizer que, nesse contexto, eu precisaria desembolsar mais reais para comprar menos dólares, né? Então, em cenário de alta de preço do preço do dólar, com aqueles mesmos R$ 5, eu já não compro mais, já não consigo mais comprar um dólar. Logo, eu tenho que desembolsar mais grana, né? Para comprar essa mesma quantidade de dólar. Então, ou seja, nesse cenário de alta de preço do dólar, eu acabo comprando menos dólares, né? Porque eu precisaria desembolsar nesse contexto mais grana em reais para comprar esse mesmo dólar. Nesse cenário de alta de preço do dólar, né? E aí tem essa cotação de preço do dólar frente ao real.
Tá? Então, se o preço do dólar cai, eu consigo comprar. O preço do dólar que está caindo, né? Eu compro mais dólares. O meu real compra mais dólares, né? Então, enfim, o preço está caindo. Está em 5 ali, aí caiu para 2, para 2, por exemplo. Eu consigo comprar mais dólares com esses mesmos reais. Agora, se o dólar começa a subir, aí eu acabo comprando menos dólares, né? Porque o preço está mais caro do dólar. Né? Então gera menos demanda, né? Então é mais ou menos assim aqui na questão da cotação, né? Beleza. Aí a gente parte agora para a questão aqui dos exportadores e os importadores. Vamos lá. Bom, é o seguinte. O que significa o exportador? Né? O exportador, basicamente, ele é o cara que vende, né? Vou colocar aqui, ó. Exportador é o cara que vende para fora. Ok? Beleza. Aí, ele vende para fora. Se ele vende para fora, alguém lá de fora está querendo comprar, certo? Desse exportador que está nesse contexto vendendo algum produto, né? E quem é de fora está querendo comprar esse produto cujo exportador tem o interesse de vender, certo? Esse cara que tem o interesse de comprar esse produto aqui que está sendo exportado, esse cara aqui, ele é ofertante de dólares, tá? Ele é ofertante de dólares, ok? Logo, né, aqui é um cenário de oferta de venda de dólar, ok? Exportação, exportar, vender, vender para fora. Quem está lá fora querendo comprar é o ofertante de dólares, né? E aí aqui a gente entra nesse cenário de venda de dólar, né? Por quê? Porque para eu vender algo para fora, eu vou receber a moeda de fora, que é o dólar, né? Então logo, se eu vou receber em dólar, né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso, por exemplo, vender esse dólar, né? Para, por exemplo, transformar em reais. Tudo bem? Já aqui na questão dos importadores, ele compra, né? Compra de fora. Ou seja, o importador é o cara que compra o produto lá de fora, lá dos Estados Unidos, por exemplo. Esse é o cara que importa, é o cara que compra o produto de fora e traz para dentro do país. Ok? Logo, esse cara, ele tem que fazer o quê? Ele tem que comprar dólar. Né? Por quê? Porque, por exemplo, eu sou um cara brasileiro. Eu quero comprar um iPhone lá dos Estados Unidos. Eu posso chegar lá e comprar em reais? Não. Por quê? Porque para isso eu vou primeiro precisar comprar o dólar, dólares, né? Para conseguir comprar o meu iPhone lá dos Estados Unidos e trazer ele para o meu país. Isso é a importação, é comprar de fora. Tudo bem? É, e aí, enfim, e aí eu tenho que comprar dólares, né? Para conseguir trazer o meu produto de fora. Beleza? Beleza. Aí, lembrando, tá, gente? Lembrando, a exportação, só para complementar e finalizar essa parte, a exportação ela favorece a nossa economia, né? Por exemplo. Por quê? Porque quando eu estou vendendo para fora, tem mais capital estrangeiro entrando no nosso país. E mais capital estrangeiro, mais economia. Ou seja,
para a saúde da nossa economia do nosso país, é muito melhor a gente exportar, por exemplo, do que importar. Então, a exportação ela tem que ser maior do que a importação para a gente conseguir trazer muito mais capital estrangeiro entrando do que o capital que já tem no nosso país saindo para fora. Porque quando ocorre, por exemplo, mais importação do que exportação, ocorre uma fuga de capital do nosso país, porque é mais grana saindo, né, do nosso país do que grana entrando. Aí isso não é legal para a nossa economia. Agora, quando tem mais venda do que compra, ou seja, mais exportação do que importação, é mais capital estrangeiro entrando no nosso país, do que tendo essa fuga de capital saindo. Então, mais grana entrando do que saindo, isso favorece a nossa economia. Beleza? Beleza. Então, indo aqui para o próximo, vamos lá. E aí nós temos aqui a questão que eu vou trazer aqui o exemplo 1 e o exemplo 2, né? Exemplo 1 e o exemplo 2. Ok? E aí vamos lá. No exemplo 1, por exemplo, a cotação cambial ela está em R$5. Ou seja, R$5 compra $1, certo? Já no exemplo 2, R$1 compra $1. Beleza? Beleza. E aqui nós temos então, no exemplo 1, R$1 desvalorizado. Ok? E já no exemplo 2, nós temos R$1 valorizado. Ok? Beleza. E aí vamos lá. No exemplo 1, né, quando nós temos R$1 desvalorizado, né, ou seja, o meu real, eu preciso desembolsar mais grana em reais para comprar $1. Né? E aí, nesse cenário onde o real está desvalorizado, ok? Isso vai favorecer o quê? Mais exportações. Vou colocar aqui a caneta vermelha para ficar melhor. Nós teremos aqui, no exemplo 1, mais exportações, ok? Mais exportações, né? Ou seja, eu consigo vender mais produtos para fora e conseguir trazer mais capital estrangeiro para o nosso país no cenário onde o real está mais desvalorizado. Por quê? Porque o americano, por exemplo, quando ele vê que o real está desvalorizado, tá barato. Por exemplo, vir passar aqui férias no Brasil, ou então comprar produtos do Brasil. Né? E aí, isso favorece as exportações. Por quê? Porque o estrangeiro quer comprar mais produtos da gente, então a gente consegue vender mais, né? Porque lembrando, exportação é igual vender para fora, né? Então a gente consegue vender mais, né? E consegue trazer mais capital estrangeiro, né? Isso é bom para nossa economia, beleza? Beleza. E aí vamos lá. Ok. Então, e aí além de tudo isso, também favorece o turismo local, ok? Por quê? Porque quando o americano ele vem para o Brasil, né? E ele vai tomar um café enquanto ele está saindo de férias aqui no Brasil, com $1 ele consegue tomar um café. Então, ou seja, isso aumenta, né, o turismo local porque mais estrangeiros estarão vindo para o Brasil passar férias aqui, por exemplo, dado que o real está desvalorizado. Então, se o dólar, se eu sou americano, o meu dólar, ele está comprando mais no Brasil, produtos estão baratos, né? E para mim passar férias está custando muito mais barato, com certeza isso vai aumentar, então, o turismo local, né? Porque nós teremos aqui mais americanos, por exemplo, vindo tomar café aqui, comer peixe na beira da praia, né? E isso, obviamente, favorece
nesse cenário 1, nesse exemplo 1, o turismo local também. E isso também é saudável para a nossa economia, tudo bem? Beleza. Já no exemplo 2, ok? No exemplo 2, né? Se nós temos R$ 1 valorizado, ou seja, com um único real eu consigo comprar $1, ok? O que isso vai favorecer? Vai favorecer as importações. Eu, albano brasileiro, vou querer comprar iPhone, computador, videogame dos Estados Unidos. Por quê? Porque eu sei que o meu R$ 1 compra $1. Então, ou seja, eu consigo comprar mais produtos dos Estados Unidos, por exemplo. E isso favorece as importações. Ok? As importações. Beleza? E no caso das importações, a gente sabe que, né, compra mais. Compra mais, né, produtos do exterior. Beleza? Beleza. Além disso, no exemplo 2, né, desfavorece o turismo local, né? Porque se nós temos R$ 1 valorizado, nós teremos menos estrangeiros vindo passar férias aqui no nosso país. Por quê? Porque o Brasil ficou caro. Então, se $1 está comprando R$ 1, fica mais caro para o estrangeiro viajar aqui e passar férias no Brasil. Então, isso desfavorece o turismo local, né? Mas, por outro lado, favorece o turismo no exterior. Né? Por quê? Porque vai ter muito mais brasileiros indo para a Disney, indo para outros lugares. Por quê? Porque o real ele está valorizado, então, como ele está valorizado, fica muito mais barato eu fazer, por exemplo, uma viagem para a Disney. Então, eu vou fazer uma viagem muito mais indo para o exterior, né? Aproveitando ali com a família, do que, por exemplo, fazer uma viagem local, né? Então, ao invés de fazer uma viagem local, eu vou para o exterior, eu vou para a Disney, né? E menos turistas estrangeiros vêm para o nosso país no exemplo 2, no cenário 2, tá? O que acaba gerando menos turismo local. Nesse exemplo 2, onde o real ele está valorizado frente ao dólar, né? Ok? E aí, o que acontece? Quando tem mais importações, nesse cenário aqui, acaba ocorrendo aquela fuga de capital, né? Tipo, vai saindo grana, né, do nosso país, né? E isso não é legal para a nossa economia. Por isso que a exportação ela tem que ser maior do que a importação nesse contexto, né? Pensando na saúde da nossa economia, por exemplo. Tudo bem? Então, é mais ou menos assim que funciona aqui, beleza, pessoal? Bacana. Então, indo aqui agora para o próximo, né? E aí vamos lá. É... Vamos lá. Ah, vamos lá. Aqui nós temos aqui dois exemplos de novo, né? O exemplo 1 e o 2. Vamos lá. No 1, a gente vê aqui ó, que $1 está valendo R$ 1. Então, ou seja, é o real valorizado frente ao dólar, né? E no exemplo 2, é o real desvalorizado, porque esse mesmo dólar, ele para comprar esse mesmo dólar, custa R$ 5 no exemplo 2. Né? E aí, o Banco Central, existem três opções aqui, tá? De formas de política cambial aqui, que é utilizado pelo Banco Central, que é a fixa, né? A flutuante, e a que o Banco Central utiliza hoje em dia, que é a flutuante com intervenção, que é a flutuante com flutuação suja, né? O pessoal chama. Vou até pegar o marca-texto aqui. Então, o Banco Central utiliza uma política cambial flutuante com intervenção, tá? E por que isso acontece, tá? Isso acontece para ter o controle de preço da taxa de câmbio, ok? Para a gente não ter um desequilíbrio, né, vamos dizer assim, né? Na questão da balança comercial, né, da questão enfim, da grana em circulação mesmo na nossa economia,
para a gente ter esse equilíbrio, né? E aí, para isso, o Banco Central ele utiliza a flutuação com intervenção, que é a flutuação suja, né? Para que, com isso, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui simples para vocês, só para vocês entenderem, tá? Se eu tenho aqui um cenário de dólar, por exemplo, aqui $1, taxa de câmbio 8, né? Isso significa que o real está hiper, super, mega desvalorizado frente ao dólar, certo? Beleza. Já aqui, quando a gente olha aqui, ó, $1, né? $1. E com R$ 1, né? Com R$ 1 eu estou comprando $1, significa que o real está muito valorizado, né? Está muito valorizado. E aí o que que acontece? Nesse cenário aqui, haveria muita exportação, por exemplo, né? Por quê? O real está super barato, né? Então o americano sabe que o produto aqui está bastante barato, porque com a moeda dele, que é o dólar, ele vai conseguir comprar muito mais produtos, né? E isso vai gerar mais exportação, ou seja, o brasileiro vendendo muito mais, né, para os Estados Unidos, certo? E já aqui, ó, teria muito mais importações, né? De maneira bem exagerada mesmo. Só que, se tiver ou esse daqui de forma exagerada, a gente acaba desequilibrando a nossa economia, perde o equilíbrio. E para isso não acontecer, o Banco Central utiliza uma política cambial, que é a flutuante, que é a com flutuação suja, ok? Para justamente não ter nem esse cenário aqui e nem esse cenário aqui. Para ter, portanto, um preço de taxa de câmbio, né, de maneira equilibrada, para equilibrar ali, por exemplo, as exportações e as importações, né, para equilibrar a nossa economia também, obviamente. Beleza? Bacana. Então, vamos lá. Taxa de câmbio, intervenção do Bacen, que é a flutuação suja que ele utiliza hoje no momento atual, né? Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó, oferta. Vamos colocar aqui que de oferta está ocorrendo aqui 3 bi de oferta, beleza? Beleza. E de demanda, nós temos aqui 9 bi. Certo? Bacana. Aí, concorda comigo que está tendo um desequilíbrio aqui muito grande entre oferta e demanda? Para o Banco Central buscar equilibrar essa oferta e demanda, o que, que ele vai buscar fazer? Ele vai buscar utilizar aqui nesse contexto suas reservas internacionais. Ok? Ok. E aí, vamos lá. Como é que ele faz isso na prática? Ele faz da seguinte maneira, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui no contexto o seguinte. Vamos trazer primeiro aqui esse exemplo aqui de cima. Se o dólar subir, eu te pago a alta. Eu te pago a alta. Isso significa que é o Banco Central fazendo um swap tradicional, utilizando ali sua reserva internacional, ok? E aí, como é que funciona esse swap tradicional? Só arrumar aqui. E aí, vamos lá. Esse swap tradicional é o seguinte. É o Banco Central falando o seguinte, olha, falando para o investidor o seguinte, olha, se o dólar subir, eu te pago a alta. Então vamos colocar aqui um exemplo simples aqui, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui que o mercado projeta ali uma alta de 60 centavos, o dólar hoje está em 5,40, a taxa de câmbio, né? Aqui em 5,40, ele tem uma projeção ali de alta, né, de, sei lá, 60 centavos. Com risco de ir para 6. Beleza? Beleza. Aí o Banco Central, com foco em equilibrar o preço da taxa de câmbio, para ter esse equilíbrio do preço da taxa de câmbio, né, e ter o equilíbrio ali das importações, exportações, etc., né, ele fala o seguinte para o investidor: olha, investidor, se o dólar subir de 5,40 para 6, eu vou te pagar essa alta aqui, ó.
eu pago essa alta aqui para você. Beleza? Beleza. Aí, o Banco Central ele faz esse swap tradicional. Swap, o nome já diz, é troca, né? Quando você faz uma troca, ali basicamente, ok? Onde o Banco Central ele busca, né, segurar ali o investidor, digamos assim, para que com isso ele consiga, trazer o equilíbrio de preço do dólar aí, da taxa de câmbio nesse contexto, tá? E aí o mesmo serve em caso aqui, se for o inverso, né? Se o dólar cair, eu te pago a queda. Eu, Banco Central, pago para você, investidor, no cenário de o dólar cair, eu te pago a queda, eu te pago esse prejuízo. E aí, essa é a troca reversa, é o swap reverso que o Banco Central faz. E ele faz isso fazendo essa intervenção, né, por meio da flutuação suja, que é a sua política cambial no momento, ok? E aí, é mais ou menos assim que funciona, beleza? E aí, então, assim, em resumo, né, a venda de swaps, ou seja, que é quando o Banco Central faz ali basicamente uma troca, né, a venda de swaps é uma forma de dizer ao mercado o seguinte: não se preocupem, eu garanto a proteção contra o aumento do dólar. Então, ou seja, se o preço do dólar subir, eu vou pagar. O Banco Central falando para os seus investidores. Para os investidores, né, na verdade, que é para o mercado. O que acaba, né, no final, ajudando aí a estabilizar o câmbio, né, que é a taxa de câmbio, né, ok? E evitar pânico, evitar ruídos, evitar ali, um susto, né, digamos assim, no mercado. E com isso, claro, a gente buscar o equilíbrio de preço do dólar. Beleza? E o Banco Central, lembrando, ele faz isso por meio da política cambial com a política de intervenção, flutuação suja, né? E ele faz mais ou menos dessa forma aqui. Tá? As reservas internacionais do Banco Central é uma quantidade em dólares que ela tem para esse tipo de cenário, para esse tipo de contexto, né? Então ela tem ali um valor X, né, de dólares de reserva de emergência. Se eu não me engano, vou até puxar aqui ó, o valor exato. As reservas internacionais do Brasil, gerida pelo Bacen, que é o Banco Central, totalizavam, até o final de 2024, 329 bilhões de dólares. Então, 329 bilhões de dólares é mais ou menos, era o valor até o final de 2024 aí, do Banco Central. Né? E aí, trazendo um pouco aqui de vida real para vocês entenderem melhor na prática. O Banco Central. Ups. O Banco Central intervém no câmbio pela primeira vez desde março com o dólar a 5,30. E ele faz essa intervenção por meio da política cambial. Por meio da política cambial flutuação suja, que é a forma como ele trabalha hoje, né? Então ele acaba intervindo ali no mercado para buscar equilibrar o preço do dólar, né? O preço da taxa de câmbio. E aí vamos lá. A autoridade monetária vende 500 milhões em swap, né? E consegue derrubar a cotação da moeda americana, ok? Que sobe com a versão global. Um complemento de aula para vocês, ok? Quando o Banco Central ele faz esse swap tradicional, né? Com medo ali da alta do preço do dólar, né? Tipo, com medo não, mas na verdade para buscar equilibrar o preço ali, para o preço não subir exageradamente, né? Ele faz esse swap tradicional com o mercado, né? E aí, com esse swap tradicional, que é a troca, né? Basicamente, gera um contrato futuro, né? Então, o Banco Central ele não desembolsa nada ali à vista, né? Gera esse contrato futuro para lá no futuro, né? Ocorrer ali, se ocorrer o cenário de alta do dólar,
o Banco Central fala assim, olha, se subir 60 centavos, eu vou te pagar essa diferença, gerando aqui um contrato futuro para lá no futuro, nesse prazo futuro, eu te pagar se o dólar subir, eu te pago a alta. É mais ou menos assim, só um complemento de aula aqui, beleza, pessoal? Valeu, tchau.